Olá, meus amigos queridos. Hoje a gente vai falar de um tema bastante preocupante e que merece a nossa atenção, que é a tricotilomania, tá? Poucas pessoas conhecem a respeito do tema, poucas pessoas conhecem esse transtorno por si só. Então, é dele que nós vamos falar e eu vou exemplificar para vocês uma terapia de regressão a vidas passadas, onde a paciente, nos dias de hoje, sofre desse transtorno, ok? Então vamos entender por quê e qual o processo dentro da terapia de regressão a vidas passadas. Então, antes de mais nada, vamos dizer o que é tricotilomania, não é? É o hábito de arrancar os fios de cabelo pela raiz, é um transtorno, é um hábito, é uma rotina do paciente que sofre de tricotilomania. E o pior, ele também pode ingerir. Tem aqueles que só tiram os fios de cabelo e tem aqueles que colocam na boca e ingerem o fio de cabelo, que é muito mais grave, como vocês devem imaginar, não é? Causando sérios problemas, sérios danos no estômago, por exemplo, além do fator emocional, que é muito desgastante. Essa é a tricotilomania e de verdade, gente, são pouquíssimas pessoas que já ouviram falar na palavra ou no tema ou nesse transtorno e muitas vezes conhece alguém ou pode ser o próprio paciente e não tem noção de quanto nocivo é este hábito ou esta compulsão. Então vamos falar aqui de Mariana. Vamos dar um exemplo, um nome fictício para ela. Ela me procurou porque ela tinha uma ansiedade compulsiva, sofria de depressão, de alteração do humor. Então ela dizia assim, eu não tenho lugar de paz nesse mundo, tá? É a palavra-chave dela. Se eu estou no trabalho eu não estou bem, se eu estou em casa eu não estou bem, se eu faço um passeio eu não estou bem, eu quero voltar para casa, se eu estou em casa eu quero sair. Ela falou, eu não tenho lugar onde eu tenha paz. E é uma ansiedade, é uma compulsão muito grande. Eu sempre quero fazer as coisas diferentes e não me situo nesse planeta. É como se eu não fizesse parte dessa história. Então, vamos ao seu processo. Ela faz o relato, nesta vida ela é filha única a propósito, mas ela faz o relato que ela tinha uma irmã gêmea. E já no início, em vez dela fazer a cara, falar para mim, me apresentar a característica do seu corpo físico, ela começou a apresentar a irmã. Ela fazia questão de frisar que a irmã era belíssima, que tinha olhos claros, que tinha os cabelos longos, cacheados, lindíssimos, e dizia que sua pele era macia, que suas mãos eram delicadas. Enfim, eu achei um pouco estranho ela enfatizar a irmã gêmea com tanto glamour, não é? Com tanta admiração. Enquanto, quando foi para relatar o corpo dela, ela dizia que ela tinha um corpo sobrepeso, tá? Ela tinha um corpo muito truncado, segundo ela, as mãos não eram tão delicadas e o cabelo era curto. Também tinha o cabelo cacheado, mas era muito curto e a irmã tinha os cabelos claros e ela tinha o cabelo escuro. Então começou a se menosprezar. Dizia que ela não tinha a feminilidade, a delicadeza da irmã, que inclusive achava que a maneira de ela caminhar, ela mesma declarando, era muito masculinizado, não tinha aquela sutilidade feminina. Depois ela relata que estão diante de uma preparação para uma festa, em teoria de quinzeaneira, ou seja, as duas meninas iam completar 15 anos, então como na tradição até os dias de hoje, elas seriam apresentadas à sociedade. E a sociedade, nesse caso, nunca aprovou o perfil dela. Ela falava que ela se sentia muito desprezada, iniciando pela família, até mesmo pelos amigos ou até os parentes mais próximos. Ela dizia, parece que ninguém me enxerga, parece que ninguém me vê. E sim, porque obviamente a irmã se destacava dela, então era inevitável fazer a comparação. Diante da apresentação, ela dizia que a irmã, de novo, sempre a irmã, estava vestindo um belíssimo vestido azul claro, esvoaçante, que era muito tranquila, que era muito bonita, que se destacava, que parecia realmente a rainha da festa. Aí eu perguntei do vestido dela, se também era azul, se era igual ao da irmã. Ela falava, não, meu vestido é bege, eu não tenho uma flor no meu cabelo cacheado. Então ela já sentiu que, obviamente, a própria sociedade ou o conceito de família
fazia questão de destacar o belo. Como era o fator da apresentação da menina para a sociedade, que ali surgiam os casamentos arranjados, etc e tal, então eles fizeram questão de destacar a outra irmã, que era mais fácil, vamos dizer assim, de cumprir aquela apresentação perante o social, ou tentar simular uma união, um comprometimento, pelo menos para uma das irmãs, não é? Bem, diante disso, ela passa para um outro cenário, onde ela e mais 2 assistentes, 2 ajudantes ou serviçais da casa, ajudavam ela a fazer uma prisão, uma gaiola, ela dizia. Era uma gaiola composta de bambu e cordas. Nunca mais vou me esquecer dos detalhes. E nós conseguimos um galpão, ela dizia, um galpão afastado. Ninguém vai saber que esse lugar existe e que essa gaiola foi feita aqui, tá? Bem, obviamente, automaticamente eu entendi, subentende-se que era para a irmã, tá? E definitivamente o processo era exatamente esse. Ela falou, Ivete, aí ela chorava compulsivamente, ela não sabia, ela tremia inclusive, ela ficou muito alterada porque ela falou assim, acabei de colocar minha irmã dentro desta gaiola, tá? Eu tirei todos os cabelos dela, todos aqueles cabelos cacheados, loiro, eu raspei a cabeça dela e o pior, aí quando ela declarou, ela soluçava de chorar, eu tirei a visão dela também, ela não permito mais que ela tenha a visão, eu danifiquei os 2 olhos dela e ela vai morrer aqui, porque ela vai ficar aqui aprisionada para sempre. Bem, essa não foi a última palavra dela, porque obviamente o nosso objetivo é finalizar a terapia de regressão de forma a encaminhar esses 2 espíritos para a luz, principalmente da dor daquela irmã. Gente, não foi nada fácil, tá? Foi muito difícil, foi um processo muito delicado. Eu me lembro que levou muito tempo, porque a irmã se recusava a sair. Mas enfim, concluímos a nossa terapia depois de, imagino que tenha sido umas 3 horas ou até 4 horas, porque eu me lembro que levou muito tempo para a gente fechar aquele ciclo. Quando ela se levanta da maca, porque na época eu usava uma maca para que o paciente deitasse, tá? Quando ela se levantou, eu percebi as falhas na cabeça dela, tá? Até então ela não se pronunciou, até então ela não tinha emitido uma palavra a respeito do tema, tá? Mas as falhas estavam muito claras, porque ela moveu-se na maca e talvez o cabelo tenha desarrumado e deu para perceber as falhas. Então, é a hora da gente conversar, não é? Então, eu disse a ela, bem, a experiência foi muito forte, nesse papel você deve trazer sentimentos de culpa, então nós vamos falar da sua culpa e também das falhas do seu cabelo, da sua cabeça. Ela falou, como das falhas? Sim, eu quero que você me diga por que você tem falhas no couro cabeludo. Aí ela acabou se abrindo, ela falou, nunca ninguém me perguntou isso. Mas o mais curioso, gente, é que ela tinha relatado que faziam 7 anos que ela fazia uma terapia, tá? Uma terapia convencional com psicanalista, 7 anos de tratamento e ninguém perguntou para ela o porquê da falha da cabeça dela, tá? Falei, mas em 7 anos você nunca relatou isso ao seu terapeuta? Ela falou, sim, você já percebeu que eu tiro os cabelos pela raiz. Tá? É uma forma de eu me aliviar, é uma forma de eu relaxar. Gente, nesse ponto ela não sabia se ria ou se chorava, tá? Ela só tremia. É uma forma de eu relaxar, é uma forma de eu estar bem. Quando essas oscilações emocionais vêm, é uma forma que me tranquiliza, é um hábito que me tranquiliza. Bem, então você nunca relatou isso ao seu psicoterapeuta? Ela disse sim. Ele inclusive falou que eu tinha que me conter e etc e tal, mas não agravou a situação, não mostrou preocupação pelo fato, tá? Ela dizia que tinha que se trancar no banheiro para tirar os cabelos, porque inclusive eu nem precisei perguntar, ela ingeria os cabelos também, tá? Então ela tirava pela raiz, colocava na boca e inseria o cabelo, que é a preocupação maior, que são esses 2 estágios da tricotilomania. Um deles, o paciente ele só tira os cabelos, o outro ele tira e ingere, que é muito grave, gente, que vocês devem imaginar.
Aí eu perguntei a ela, mas você não tem dor de estômago? Para saber a que ponto, quanto tempo ela estava ingerindo esse cabelo. Ela falou, eu tenho cólicas horríveis de me contorcer. E meu marido briga comigo porque eu não quero ir ao médico. De me contorcer, que eu acredito que seja cólica intestinal. Na verdade, é uma tremenda dor de estômago, porque ela com certeza, àquela altura, ela já deveria ter um bolo de cabelo no seu estômago, não é? Obviamente que não foi digerido. Então, eram duas preocupações ali, tá? A ansiedade, como ela ia trabalhar essa culpa, porque ela era o outro lado da história, era ela que prendeu a irmã, e consequentemente essa amiga invisível, que na verdade era a irmã dela em vidas passadas, estava tentando se vingar dela nos dias de hoje, tá? Volto a dizer, gente, não dá para seguir linha reta. Todo mundo que fez mal, hoje vem pagar por isso ou por aquilo. Não, não concluam dessa forma. Esse caso especificamente foi assim, tá? No momento em que encaminhamos essa irmã para a luz, e volto a dizer, não foi nada fácil. Me lembro que o tempo se alterou tantíssimo, devo ter perdido as outras consultas na sequência, porque essa irmã resistiu muito para sair daquela gaiola, daquela jaula de bambu do qual ela faz o relato, tá? O espírito dela resistiu muito para sair. Então, hoje, onde é que ela se vinga na irmã? Que ela tire os cabelos, porque ela raspou a cabeça da irmã. A respeito dos olhos, ela tinha uns óculos com lente muito grossa, que ela disse que também foi motivo de chateação na fase da adolescência, que ela se sentia feia pela necessidade de usar aquele tipo de óculos, ou seja, tudo voltou contra ela, tá? Mas o mais grave de tudo isso é a tricotilomania, tá? Do qual, a partir de então, eu dei conhecimento a ela da gravidade. Ela achava que era só uma compulsão pela ansiedade, mas no fundo, ela sabia que não era o correto, porque ela se trancava no banheiro para fazer isso, tá? No banheiro do serviço, que as pessoas começaram a se preocupar, que ela ficava muito tempo ali, e também onde ela trabalhava, e também na casa. Só que o marido dizia que já tinha feito tudo que tinha por direito. Ele já tinha tentado tudo, então ele se sentia isento de responsabilidade. Ou seja, ninguém vai fazer nada. Então foi onde eu acompanhei ela bem de pertinho, tá? Para que ela pudesse buscar o médico, principalmente saber da saúde física, porque ela estava ingerindo aquelas dores que ela tinha, que era insuportável. E na sequência encaminhei ela para um outro profissional, por favor, não é? Que durante 7 anos ela não sabia nem o que era esta palavra tricotilomania. Ela nunca tinha ouvido falar na vida dela, e de repente nem o profissional, porque definitivamente a situação é muito grave, tanto a nível emocional como a nível físico. É um transtorno que merece muita atenção. Encaminhei ela a um outro profissional e também a um profissional de saúde física, não é? Não só de emocional. Bem, passado um tempo, a última vez que eu tive notícias dela, porque se passou na Itália, a última vez que eu tive notícias dela, ela estava sendo encaminhada para uma cirurgia para remover, ela mostrou até o exame, não é? Para remover esse bolo de cabelo que já estava do tamanho de uma laranja, gente. Então vocês imaginam o nível de gravidade, tá? Mas eu depois não tive mais notícias, mas até então ela se sentia mais leve, se identificou com outro profissional que estava fazendo a terapia com ela, estava se sentindo melhor, aquela ansiedade diminuiu bastante pelo simples fato de que ela deixou claro isso. Eu tomei consciência dos fatos, então matei o fantasma. Ela mesma usou esse argumento. Ela falou, por 7 anos no escuro, ou sabe Deus quantos anos que ela tem esse hábito, que ela tinha esse hábito, mas 7 anos no escuro, porque ninguém falou para ela o que ela tinha. Então é como se ela quisesse se rebelar, dando vazão, dando espaço para que esse outro espírito sofrido viesse atormentá-la, tá? Gente, não dá para ignorar os dois lados da vida, tá? Tempo passado, tempo presente, na mesma linha, no mesmo lugar, no mesmo ponto. Vivemos os dois estágios no mesmo momento, tá? Passado e presente, lado a lado. E esse espírito obsessor, que se pode chamar assim, atormentou ela então, pelo menos desde os 15 anos, eu acho que ela devia ter uns 38 anos, 40 anos,
Então, é pelo menos 25 anos sofrendo com isso. Vocês imaginam o que é isso? Que tormento é esse? Ela falou que ela adotou essa amiga invisível, que era a irmã gêmea, aos 15 anos, a mesma idade da festa, a mesma idade onde ela fez a prisão da irmã. Porque ela era filha única e ela passou na fase da adolescência muito conturbada, até por conta do uso do óculos, que ela se sentia bonita e etc e tal. E ela sentiu uma baixa autoestima, então ela adotou essa amiga invisível que dizia ela o que ela devia fazer. É perfeito, chegou na hora certa e acompanhava ela até os dias de hoje, tá? Até então. Porque, em bem da verdade, vamos lá de novo, os papéis invertidos na terapia de regressão. Então, nem todo mundo é vítima, também nem todo mundo que fez isso tem que pagar isso, tá? O caso dela é muito específico. Mas são muitos anos, gente, são muitos anos de sofrimento. E, obviamente, que do momento que ela toma consciência do que assombra o seu fantasma, ela mata o fantasma e elimina o problema. É simples assim? Não é que é simples assim, não é só tomar consciência, o que ajuda muito. E, principalmente, o objetivo maior, o principal objetivo, em bem da verdade, é encaminhar aquele outro espírito para a luz. Porque é ele que promove tudo isso, é ele que provoca todo esse mal-estar. Então, consequentemente, esse outro espírito tem que ir para a luz. Então, concluindo, os dois lados sofrem, gente. Não dá para ignorar o outro lado da vida. Nós estamos aqui aprendendo uma lição. Alguma coisa faltou em vidas passadas, alguma coisa ficou em aberto. Então eu tenho que voltar, entender o que acontecer e principalmente fechar aquele ciclo, né? E antes de mais nada, se houver alguém preso no tempo e no espaço, é como se um túnel do tempo, ele fica ali no meio do caminho. Não é só ele que fica no meio do caminho, você também, porque você está presa pela culpa, ele está preso pela dor e vocês dois estão presos no meio do túnel do tempo, onde consequentemente este planetinha, esta realidade não tem sentido para você. Tá? Quando não agrega esses problemas de saúde física e emocional, que são gravíssimos. Qual o objetivo? Fechar a história, fechar este ciclo, tá? Deixar que o outro lado vá para a luz e que você finalmente nasça nesse mundo, traga a paz interior e dê continuidade a seus objetivos de vida, sem fugir dela e sem sofrer com ela. Porque, gente, obrigatoriamente nós viemos nesta vida, ou seja, reencarnamos com uma única missão. A missão de sermos obrigatoriamente felizes. Então, por favor, que se cumpra. Até mais. A gente se vê ali.